passar para outra função, a emotiva. Escolhi essa imagem, todo mundo conhece. Tá bom de foco, gente? Eu é que não tenho foco bom, então... Por que eu escolhi essa imagem? Todo mundo conhece essa imagem? Né? Ela é muito divulgada, como assim, é um grande clássico. É o grito do Munch. Né? Por que vocês acham que eu escolhi essa imagem para ilustrar a função emotiva? Vamos facilitar essa conversa. Qual a diferença? As duas imagens representam a figura humana. Qual é a diferença daquela e da do Homoeck que a gente viu? Hã? Ela impressiona, impacta, emociona, o que mais? Qual é a diferença estilística dos dois, do jeito de trabalhar dos dois? Hã? E o outro? O que o outro faz? Sim, esse é hiperrealista e esse aqui, ele o quê? Ele simplificou, ele deformou a figura, ele deforma, ele exagera. As cores que ele está usando são as cores naturais. As formas que ele está usando são as formas naturais com suas veias. Não, então ele simplifica, ele distorce, ele exagera, porque ele quer com isso criar efeitos, trabalhar com emoção. Então a imagem, às vezes, ele nem tá, o objetivo não é aquela figura, mas por meio dela externar. O que mais que eu posso sentir que ele é mais emotivo do que esse? Eu consigo perceber a velocidade que ele pintou? Você acha que ele pintou esse quadro bem devagarinho? Como é que vocês sabem? Como é que você acha que ele pintou bem levinho com o pincel? Como é que vocês sabem? Hã? Porque ele deixou a marca do gesto dele. Né? Aqui, ele escondeu o gesto dele. Eu não consigo saber qual foi o gesto do Homoeck. Mas do Munch eu sei. Tchá! Eu sei que aqui ele fez tchá, tchá. Eu sinto a velocidade, eu sinto a força que ele fez. Concordam? Não é? Mais ainda, né? Aquele casal está prestando atenção em vocês? Agora, essa pessoa, parece que ela está vindo o quê? Em cima da gente, parece que vai sair do quadro e vai pular em cima da gente. Concorda? Não é? Então, esse fato, eu estou falando ele como função emotiva, mas esse aspecto da imagem, dele fazer esse caminho saindo para fora e a pessoa correndo, como se ela estivesse correndo para mim, é um aspecto que ênfase no receptor, né? Que a gente vai vendo que há várias ênfases. Tem uma realidade aí? Tem. Mas a tônica do trabalho dele é a distorção das cores, das formas, o exagero, para criar essa emoção. É interessante pensar... Bom, então vamos só simplificar aí o que é para a gente evoluir na discussão da função emotiva. Então, a característica da função emotiva é a marca subjetiva. Essa função está presente no cotidiano? Tá. Eu estou aqui dando aula para vocês, muito preocupada em passar as informações sobre a teoria do Jacobson. Mas vocês que estão me olhando, para além disso, estão me conhecendo. Como é que a Terezinha se comporta, como é que ela mexe com as mãos, como é que ela entona a entonação da voz, que são aspectos emotivos. Você bate o olho numa pessoa e fala, aquela pessoa não está bem hoje, ou está muito alegre. Então, a gente está o tempo todo, mesmo lidando com as coisas objetivas e cotidianas, a gente está passando essa questão emotiva. Né? Mas, na obra que tem essa tônica, isso se torna proeminente. A Chalhoub, ela coloca que na função emotiva, o diálogo é, na verdade, um monólogo. O que é isso? Vamos ver. Quem já não alugou, a gente diz assim, alugou a orelha de um amigo quando você precisa desabafar, falar o que está sentindo. A gente não... Conhecem essa expressão? Por que a gente diz que alugou a orelha? Porque você diz, eu já estou tão assim,
precisando de alguém para conversar, e você começa a conversar com a pessoa vai falar alguma coisa, você nem liga e continua falando, até que a pessoa percebe que ela está ali simplesmente para ouvir, né, em nome da amizade e tudo. Então, na função emotiva, o emissor é como se ele estivesse falando sozinho, é um monólogo, mas ele precisa de um interlocutor, certo? Então, é o mesmo caso do autorretrato. O autorretrato é uma fórmula exemplar da função emotiva, que é você pintar você mesmo, certo? Né? E mostrar quem você é. Então, é um monólogo, o autorretrato. Então, normalmente, a gente falou aqui de naturalismo e realismo. Quando a gente está falando dessa função, a gente fala muito de expressionismo, né? A arte como expressão dos sentimentos e angústias do artista, mas não necessariamente também é emotivo a uma obra dramática, mas uma obra muito lírica, ou até o cômico também é emotivo, né? Tá certo? Uma outra observação importante. Tá? Então, o emotivo teria essas características todas, né, do lírico, do cômico. A caricatura é uma função emotiva, que também distorce, altera para ridicularizar, para satirizar, para criticar algum aspecto de alguma pessoa conhecida. Agora, é importante a gente pensar também que a função emotiva ela tem uma relação muito grande com um aspecto da sociedade ocidental, que é o individualismo. Por exemplo, a arte egípcia, o artista não ia lá para falar dos seus sentimentos. Ele ia... Até a Idade Média, não se tinha essa noção da arte como expressão da subjetividade do artista. Você pega a arte indígena, mesmo que eles não tenham esse conceito, mas é um pacto coletivo, é uma expressão de alguma experiência coletiva, e não a expressão da subjetividade do artista. Então, essa tendência, essa valorização da autoria, até a Idade Média, um marceneiro, pedreiro e um pintor, um escultor, todos eram considerados trabalhadores, o artista não tinha esse prestígio que ele passa a ter depois do Renascimento. Né? Então, só com essa coisa da valorização da autoria é que vai acontecer. Eu vou contar aqui uma interpretação de uma filósofa, Hannah Arendt, que ela faz sobre o fenômeno do gênio criativo que surge no Renascimento. Que eu acho, nunca vi outro historiador mencionar isso, e eu acho fabulosa a análise que ela faz. O que caracteriza o Renascimento, historicamente? É a saída da Idade Média e daí começa a Idade Moderna. E a gente chama do Renascimento porque ele está resgatando aquele mundo grego antes da Idade Média. Então, ele está resgatando aqueles valores gregos para começar. Qual o modelo econômico que começa aí? Capitalismo comercial, né? Aí a análise da Hannah Arendt, olha só que interessante. Ela vai dizer que pela primeira vez o homem começa a valer mais pelo que ele fabrica, pelo que ele produz, fabrica, do que pelo que ele é, pelas atitudes que ele toma. Na Grécia, um homem se tornava famoso pelos seus atos de coragem, pela sua ação. Mas que a partir do Renascimento com o capitalismo, o homem começa a valer mais pelo que ele fabrica. E que isso era uma degradação, você valer mais pelo que você faz do que pelo que você é. E que então, a transformação do artista em gênio, em ídolo, era uma forma de imprimir um prestígio ao fazer com algo humano, como algo de ação. Não é muito inteligente essa análise? Deu para entender o que eu estou dizendo? Né? É uma visão do artista. Né? Tem várias análises, mas todas elas centradas nessa questão do individualismo. Mas seria aquele fazer desinteressado, aquele fazer só pelo sentido humano. Então, é como se, de certa forma, o artista dignificasse toda essa transformação da sociedade em fabricante de coisas. É uma análise muito forte, mas eu gosto de mencionar porque eu acho ela muito curiosa. Mas, enfim,
Então, é entender que essa valorização da autoria, né, o Bourdieu mesmo diz que o conceito de artista nasceu no Renascimento e pode acabar a qualquer momento. A arte não. Mas o conceito que a gente tem atualmente de artista é um fenômeno cultural, histórico e tal. Então, a função emotiva está muito centrada nessa concepção de artista. Concordam? Assim, é muita informação, mas... Porque antes era natural. Não, antes o artista era um trabalhador como outro qualquer. Quer dizer, a gente tem arte pré-histórica, que na verdade supõe-se que fossem sacerdotes, alguma pessoa que tivesse essa ascendência espiritual, as pessoas que desenhavam na pré-história paleolítico. Né? E você tem depois ele como um artífice, como outro qualquer, e depois tem esse prestígio que surge no Renascimento, atrelado à ciência, atrelado a vários outros aspectos, né? Atrelado a essa desconexão entre a arte e a religiosidade. Como na Idade Média, a religião dominava tudo, então essa autonomia, né, da ciência e religião, da arte com a religião, também provoca essa valorização da autoria e do gênio. São vários aspectos. Eu comentei esse da Hannah Arendt porque ele é curioso. Então, mas aí eu queria falar de algumas concepções ingênuas que surgem a partir disso. Por exemplo, é muito comum a gente achar que a expressão dos sentimentos é a principal função da arte. Alguém acredita nisso? A gente acredita muito nisso. Normalmente, quando eu pergunto assim, qual é o artista? Pergunto para pessoas variadas. Qual o modelo de artista que você... de arte que você acha mais válido? Aí a pessoa costuma dizer que é a do Renascimento, bastante racional, perfeita com a perspectiva. E qual o modelo de artista? Daí é o artista rebelde, o artista independente. Então, tem essas duas concepções. Mas, enfim, a gente vai ver que tem momentos na história da arte que enfatizam a emoção, momentos na história da arte que não enfatizam. Culturas que enfatizam a emoção, como a nossa, e outras que a arte tem outras funções. Então, essa é uma característica da arte, mas não um definidor dela. E um outro mito, assim, é tomar a criatividade como uma manifestação espontânea, livre do gênio do artista, a questão da inspiração. Né? É lógico que tem o talento, né? Mas a arte nunca é uma expressão bruta do sentimento. O artista tem que saber lidar com os materiais que ele dispõe, com os recursos que ele dispõe, para construir efetivamente uma obra significativa. Vocês concordam ou não? É o que as pessoas dizem, não, tantos por cento, 15, 30, 20 de inspiração e o resto de transpiração, de experimentação, de diálogo com a sua tradição, etc. Né? Encerrar com essa imagem, é muito dramática, é uma foto histórica, né? Que é essas crianças correndo de um ataque químico na guerra do Vietnã, os americanos no Vietnã, né? Que lembra um pouco essa do grito, e mostrar que mesmo a fotografia, que é, em tese, bastante referencial, uma máquina de registro da realidade, ela, de uma maneira bem realista, no sentido crítico, né, ela também pode se tornar altamente expressionista, comovente, denunciante e tudo. E aqui eu botei o Simpson, né, também na ponte, para mostrar que também a parte do humor, do lirismo, faz parte da função emotiva. Tá? Ok. Vamos para agora, pulei aqui para código, função metalinguística. E escolhi, para fazer essa introdução, essa imagem do Leonardo da Vinci. Todo mundo conhece também, o homem vitruviano. Nas três imagens, o artista trabalha com a figura humana. O que chama atenção para vocês? O que distingue das outras duas? Uma imagem científica por quê? Ela tenta levar alguma informação ao receptor.
Explicando alguma coisa. Que você acha que ele está explicando? A anatomia, as proporções. O que mais? Ele é tão detalhado, ele cria essas deformações aqui Não. Mas ele tem essa fidelidade aqui? Também não. Se eu aqui poderia reconhecer essa pessoa na rua se encontrasse. Aqui, será? Então, qual é a diferença? Um padrão do ser humano em geral. Se aqui era o particular, eu posso dizer que aqui ele enfatiza o geral. Todas as pessoas têm mais ou menos essa proporção, braço, perna. Se abrir, cria-se mais ou menos um círculo, né? Então, ele não está tratando do particular, mas do geral, do humano em geral, uma característica. Então, ele é mais científico. E é tipo assim, você é científico nesse sentido de criar o quê? Talvez ninguém tenha exatamente essa proporção, mas no geral, então é científico no sentido de, a partir do empirismo, né, a partir da observação, você criar um padrão que seria uma lei, um código, uma base para aquilo. Mas a gente vê que o código existe em todas as obras. Aqui tem código, vocês já acabaram de discutir o estilo, o código do expressionismo, né? As linhas conturbadas, os gestos, a deformação. Mas aqui a ênfase é pesquisar o próprio código, é codificar. Então, por isso que embora esteja presente em todos, eu coloquei a ênfase aqui. Mas só queria fechar essas 3 obras que nós analisamos. E vou fechá-la usando uma teoria de uma outra autora, uma autora brasileira, naturalizada brasileira, morava aqui no Rio de Janeiro, morreu há uns 15 anos, 20 anos, Faigo Ostrovia. Ela desenvolveu também um sistema de categorias, de classificação. Ela diz que teriam 3 correntes estilísticas básicas, quais você poderia analisar quase todas as obras, fotografias, imagens, o que fosse. E eu estou fazendo uma correspondência com o Jacobson aqui. Então, o naturalismo é a ênfase na percepção, em como eu vejo o mundo, em referencial, no caso do Jacobson. O expressionismo é uma ênfase na emoção, emissor. E o idealismo vem de ideia, né? Ali ele está criando uma ideia geral de figura humana, uma ideia geral, né? Ele está racionalizando. Então, seria a ênfase na razão. Então, essa tendência à geometrização, à simplificação, que seria o código. Deu para pegar? Né? Vocês estão... É uma outra autora que tem um livro, a gente pode ver com calma, mas só para fazer essa compreensão aí. Beleza? Então, vamos entender melhor a questão da metalinguagem. Para entender especificamente a metalinguagem, eu coloquei essas 2 obras para vocês analisarem. A primeira é do Escher. Quem viu a exposição do Escher no CCBB? Gente, grandes artistas que a gente está aqui, e todos passaram pelo Rio de Janeiro e pouca gente foi ver, hein? Tem que... O que é esse desenho? Esse desenho aqui. É o quê? Uma mão desenhando, a outra mão, o desenho se desenhando. A mesma mão. Um é nessa posição, o outro é nesse outro ângulo aqui, né? Não é a mesma que a sombra da palavra. Por que eu estou dizendo que isso é um exemplo de metalinguagem? O que é meta? Significa projetar sobre si mesma, né? Então, a gente vai analisar melhor. E essa daqui, essa imagem, na verdade, é um objeto, uma escultura, feita na própria parede da galeria. Ela fez essa orelha aqui. O que é isso? As paredes têm ouvido. O que aconteceu aqui? Ela pegou, vamos lembrar aquele conceito que a gente discutiu ali atrás, denotação e conotação. Ela pegou um sentido conotativo e representou de modo
denotativo, literal. Ela pegou um provérbio, uma expressão, né, que é metafórica, e representou. Então, nos dois casos, há uma discussão sobre a linguagem, concorda? Ela está brincando com denotação e conotação. Ela está dizendo a mesma coisa de outra maneira, ela está traduzindo aquilo para um sentido bem literal, né? E ele é um desenho que está se desenhando, que está falando sobre o próprio desenho. Então, esse que é o princípio aí da função da metalinguagem, né? A distinção que os autores fazem entre a linguagem objeto, quer dizer, quando eu uso a linguagem para falar de qualquer coisa do mundo, e a metalinguagem, que é quando eu uso a linguagem para discutir a própria linguagem, certo? Quais os exemplos cotidianos? É aquela coisa que você está conversando e fala assim, está me entendendo? A outra pessoa fala, compreendi. É aquela... para saber se a pessoa está interpretando o código, né? E outros exemplos clássicos. O dicionário usa as palavras para explicar o significado das próprias palavras, né? A gramática usa as palavras, as frases, o texto para explicar como é que se faz a combinação das palavras e o texto. Mas a crítica de arte é uma metalinguagem? É. Porque tem a obra e a gente traduz aquela obra numa análise crítica. Quer dizer, o que vocês vão estar fazendo aqui nessa aula é um exercício de metalinguagem. Vocês vão usar a linguagem para falar sobre essas obras. Vocês vão explicar essa obra, quer dizer, traduzir essa obra em palavras, né? A tradução, né, para sair um poema num código em português, traduzir para o inglês. Toda tradução é um exercício de metalinguagem. É a mesma coisa no outro código. Eu pegar um livro e transformar num filme é uma metalinguagem? É o mesmo é a mesma história num outro suporte que vai transformá-la, né? Todos esses processos são transformadores. Mas o mais importante de tudo nessa discussão, eu acho que é essa frase do Gombrich: nenhum artista é livre de predecessores e modelos. Ninguém cria uma obra do nada. Então, eu posso dizer que toda obra é uma metalinguagem? Toda obra, de certa forma, ela recria a sua própria tradição? Eu gosto de perguntar para os alunos, faço sempre essa pergunta. Por que o Beethoven, que era um gênio da música, não fez um sambinha? Porque não estava? Não estava no referencial dele. Você acha que se o Beethoven quisesse fazer um samba, ele poderia fazer um samba? Será que poderia? Ele ia ter que inventar. O samba não existia naquela época ainda. Ele teria que inventar. Aham. Vamos lá, o negócio é complexo. Faria ou não faria, se ele quisesse? Por quê? Porque ele não tinha contato nenhum com essa ritmização. É totalmente fora da cultura. O samba não é só um ritmo, tem uma história. O samba tem uma batida histórica africana. E Beethoven não tinha relação nenhuma com isso. Então não teria como, na minha opinião. Não? Quem concorda? Quem discorda? E ele entrasse na internet e visse, aí... Ou então que alguém fosse Exatamente. Impossível. Mas o que é mais profundo, então, que a gente está discutindo dentro do que ela colocou? Porque, na verdade, a arte é uma linguagem, tão linguagem como é a língua portuguesa. Quer dizer, que são códigos, como a música também é uma linguagem, tão linguagem como é a língua. Por quê? Ela é construída dentro de uma tradição e ela é transformada dentro dela. É como se eu quisesse fazer um poema em chinês, sem saber chinês. Posso, por mais que você seja um grande poeta, mas se você não sabe chinês, você não vai fazer um poema em chinês. Então, se você não conhece o ritmo do samba, não conhece a tradição, você não tem como pensar, imaginar, criar
sem o conhecimento daquele código, certo? Agora, na medida em que tem uma informação, e hoje a gente tem cada vez mais informação sobre tudo, né, nesse processo de globalização, aí chicletes eu misturo com banana e o samba vai ficar assim, não é assim? A história da música? Aí essas transformações podem acontecer. Então, o mais importante aqui, por que eu disse? A gente tem vários exemplos de metalinguagem, mas toda obra que a gente apresentar aqui é uma metalinguagem, né? Ela vai estar dialogando de alguma forma com a sua própria tradição, inovando algumas coisas, mantendo outras. O processo de criação é esse processo de diálogo, porque se não fosse assim, gente, só para encerrar a história do Beethoven, se a criatividade fosse uma coisa assim do nada, se ela não tivesse essa costura cultural e histórica, nem poderíamos falar de história da arte, concorda? Cada obra seria completamente diferente uma da outra. Não teria a arte chinesa, egípcia, cada coisa seria uma coisa totalmente disparatada, e não é assim, concordam? Né? A arte tem uma história porque ela é um código que evolui, que é... Os estilos estariam todos misturados. Nem teria, né? Então é porque eu só consigo pensar dentro da malha das informações que eu tenho, né? E vai transformando. E isso não é pouco, né? Por isso que isso dá até mais valor à inovação, à criatividade na arte, né? Mas é interessante saber que é todo. Então agora eu coloquei só umas imagens para dar exemplo, né? De metalinguagem. O artista mostrando ele pintando e os seus ateliês, né? Ele comentando sobre o seu próprio trabalho. Esse é um quadro do Almeida Júnior, que está até indo no Museu Nacional de Belas Artes. Quem já foi no Museu Nacional de Belas Artes, levanta o dedo. Está fraco, gente, a gente tem que melhorar essa estatística, certo? É um quadro do romantismo, do começo no século XX, 19 e 20 brasileiro, e era uma publicidade do Banco do Brasil na revista, ficou mal recortada. O Banco do Brasil fazendo propaganda sobre o crédito rural, como mudava a vida das pessoas. Aí mostrou o cara aqui no mesmo cenário, só que todo vestidinho, a casa toda rebocada. Né? Isso é metalinguagem? É uma tradução, é uma paródia. Então, as paródias, as traduções, quer dizer, uma obra que discute outra obra é sempre um exercício de metalinguagem. Mas esse exemplo aqui, vocês conhecem essa obra? Sabe quem fala francês aqui? É ele, fala lá, fala alto, Cecília. Agora tem que fazer assim, Cecília, pô. O que é? Isto não é um cachimbo. E agora? É ou não é? É uma imitação de um cachimbo. Então, eu posso dizer que essa obra, primeiro assim, você olha, vê o cachimbo, aí você lê e diz, isso não é um cachimbo. Já dá um, que é isso? É um aspecto o que dela? Ela mexe com o receptor, concorda? Ela frustra a sua expectativa e te chama e diz, isso não é um cachimbo. Tá pensando, como isso não é um cachimbo? Ela te instiga a pensar. Ela te instiga a pensar sobre o quê? Sobre a representação, sobre o caráter de representação da arte, né? Sobre o caráter ficcional, de substituto, de signo, de representação. Então, é uma obra que te leva a pensar sobre o próprio conceito de arte. Então, nesse sentido, ela é o quê? Metalinguística. É uma obra que discute a própria concepção de arte, o próprio conceito de arte. A gente vai ver... Concorda? Depois de você falar assim, mas eu não tinha visto isso não. Mas então, vocês agora estão atentos a esse aspecto. Essa obra está discutindo o próprio conceito de arte.